Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se possa fazer nos corações de todos os que estiverem sintonizados. Hoje é dia 19 de junho e estamos em isolamento, por necessidade, mas estamos continuando com os nossos estudos, com os nossos trabalhos, mesmo à distância. Meu nome é Frederico e o tema do estudo de hoje é o Cristo Consolador. Esse estudo ele está baseado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para iniciar o nosso estudo, eu vou ler uma pequena passagem do Evangelho de João, que está relacionada com o tema. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem está no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. Bom, então Jesus ele disse mesmo que nós passaríamos por tribulações, por dificuldades nesta vida terrena, na encarnação. Mas ele disse para que nós tivéssemos ânimo, para que nós tivéssemos forças e coragem. Porque ele disse que ele próprio venceu o mundo. Eu venci o mundo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo com todas as tribulações, mesmo com todas as provas, as expiações, o Cristo ele vem como exemplo para mostrar que é possível sim passar por tudo isso, certo? Então, a gente pode se perguntar, qual o porquê do sofrimento? Essa é uma pergunta universal, não é mesmo? Por que sofremos? A doutrina espírita ela vem trazer um entendimento mais profundo para nós nesse sentido, né? O sofrimento ele é necessário como prova ou expiação para o progresso do espírito, porque o espírito nós sabemos que é imortal. Na encarnação, o corpo ele perece, ou seja, assim que ocorre o desencarne, a alma ela abandona o corpo físico e volta ao plano da espiritualidade, certo? E nós sabemos que é na experiência encarnatória que o espírito evolui mais. O espírito ele consegue mais progresso quando ele está na matéria, quando ele está encarnado, quando ele está passando por essa experiência material. E o que seriam então as provas ou expiações? Prova é um desafio. Igual, por exemplo, quando nós estamos na escola ou na faculdade, nós temos que fazer uma prova para mostrar se nós realmente aprendemos, se nós realmente conseguimos colocar aquele conteúdo de verdade para dentro de nós mesmos, né? Não adianta nada, por exemplo, a gente estudar alguma coisa, estudar uma matéria e às vezes na hora de provar a gente, na verdade, né, não saber. Então, é necessário que a gente prove, é necessário que a gente mostre de verdade que a gente sabe, que a gente cresceu, que a gente conquistou o conhecimento necessário. E uma expiação, a gente pode pensar de uma forma simplista que é uma punição. Punição por atos passados, desvios em relação ao que seria a prática das leis morais, das leis de Deus, que são eternas e imutáveis. Só que a gente pode pensar também que no sentido de punição, é um sentido entre aspas, tá? Porque Deus ele é bom, Deus ele é justo. Então, na verdade, a gente poderia pensar que a expiação ela funciona mais como um processo de educação. Então, independentemente de ser prova ou expiação, as duas categorias geram sofrimento, porque são desafios, certo? E a gente sabe que precisamos suportar o sofrimento com resignação. Por quê? Porque se nós nos revoltamos em relação a todas as dificuldades, a todos os sofrimentos que nos são impostos durante a vida terrena, nós estamos mostrando que não aceitamos os desígnios de Deus. É como nós fazemos na oração do Pai Nosso. Nós pedimos para que seja feita a vontade de Deus, certo? Seja feita a vossa vontade. Mas será que nós aceitamos mesmo a vontade de Deus? Naquelas circunstâncias em que nós não temos mais o que fazer? Será que a gente aceita mesmo a vontade de Deus? Então é importante que a gente supere os sofrimentos com resignação e principalmente com gratidão. Porque Deus, sendo um Pai amoroso, sendo um Pai justo e bom, Ele sabe muito melhor do que nós precisamos do que nós mesmos.
Então, sofrer por sofrer não adianta. É necessário que a gente mostre uma resignação, que a gente mostre uma paciência, que a gente realmente compreenda o porquê daquele sofrer. Porque senão nós caímos em outra falta, que é a revolta. E a revolta ela atrasa. A resignação, a aceitação dos sofrimentos, a compreensão faz com que a gente se eleve. E a revolta faz com que a gente se atrase. E o sofrimento ele teria então como objetivo exercitar a vontade do espírito, exercitar a inteligência, para que nós possamos crescer. Existe uma frase que diz que só quando nós confrontamos com um problema é que nós realmente nos movimentamos, é que nós realmente tiramos de nós mesmos subsídios ou forças para poder sair daquela situação. Basta nós vermos, né, igual a situação que estamos vivendo atualmente, é uma época de crise. Ao longo da história, foram as épocas de crise na humanidade que mais fizeram com que o ser humano evoluísse, tanto intelectualmente como moralmente. Então, se nós pensarmos em termos de indivíduos, isso também acontece. É nas situações de crise, é nas situações de maior dificuldade que nós somos levados a dar o nosso melhor, a mostrar o nosso melhor lado. A gente poderia até dizer que os problemas, o sofrimento, é o tempero da vida. Uma vida, talvez, sem desafios, é uma vida parada, é uma vida sem ação, sem movimento, certo? Então, agora podemos pensar um pouco sobre a questão de vencer o mundo. Como Cristo disse, eu venci o mundo, né? Como nós podemos interpretar essa passagem? De acordo com a doutrina espírita também, nós sabemos que os espíritos eles são criados simples e ignorantes e eles precisam passar por várias experiências ao longo de várias encarnações para que eles possam ter todo o conhecimento necessário para se tornarem espíritos puros, espíritos perfeitos no sentido de uma perfeição relativa, porque perfeito absoluto é Deus. Nós podemos alcançar uma perfeição relativa na condição de criaturas de Deus, certo? Então, a partir desse processo reencarnatório, nós vamos depurando o nosso espírito. E essa depuração do espírito faz com que nós nos desmaterializemos, ou seja, o espírito começa a predominar mais em relação à matéria. É lógico que a matéria também ela tem a sua importância. Só que o espírito, à medida que ele evolui mais, ele se torna mais desmaterializado, certo? E nós precisamos passar por uma programação reencarnatória em todas as vidas para que nós possamos vencer os desafios e os maus pendores, as tentações que temos dentro de nós mesmos. E sabemos que, como Cristo mesmo diz, que esse mundo é uma porta larga, né? As más paixões predominam, os estímulos à prática do mal predominam. Então é necessário que nós vençamos essas tentações. E à medida que nós conseguimos ir vencendo tudo isso, nós conseguimos ir nos desmaterializando e, consequentemente, nós vamos evoluindo. Tá? Então, se a gente pensar no exemplo de Jesus como espírito perfeito que é, e que desde a época que o planeta Terra foi formado, já era um dos prepostos de Deus, já era encarregado diretamente da direção do nosso planeta, como nos traz Emmanuel nas suas obras, ele vai explicar bem isso. Então, o Cristo, ele passou por todas as experiências encarnatórias até chegar num ponto que ele não precisava mais da reencarnação, porque ele alcançou a perfeição relativa. Então, quando o Cristo diz que venceu o mundo, ele quer dizer que ele realmente teve sucesso em passar por todas essas experiências e que ele é um modelo que deve ser seguido nesse sentido. Então, ele está, de certa forma, também dizendo que todos nós temos condição de chegar nessa condição em que ele se encontra. Ou seja, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todos nós somos capazes de vencer o mundo também. Nós somos centelha divina. Nós somos uma emanação de Deus, do Criador. Então, é importante que nós entendamos isso, que a alma é imortal e que nós temos potenciais muito elevados que só estão aguardando talvez o momento de desabrocharem.
Ou seja, nós somos como o diamante bruto. Essa é uma comparação que a espiritualidade usa bastante. O diamante bruto, que ao passar pelas experiências, pelos sofrimentos e pelas dificuldades, vai sendo lapidado. E em um determinado momento, após a lapidação, esse diamante vai mostrar todo o seu brilho. Então essa é uma forma da gente entender o que seria vencer o mundo, tá? Agora, vamos pensar naquela passagem que eu falei que baseia o estudo de hoje, que seria o Cristo Consolador. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, tá? A primeira passagem que vai estar lá é uma passagem do Evangelho em que Jesus diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis para vós o descanso, certo? E ele disse também assim, continuando, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tá? Então, o que quer dizer o vinde a mim, tá? O vinde a mim significa que o Cristo, na condição ali de emissário de Deus, na condição de mensageiro divino, ele vem dizer que ele nada mais é do que o caminho, como mesmo ele vai dizer em outras passagens, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vem dizer que ele é o mensageiro e é a partir dessa mensagem, ao seguirmos essa mensagem, é que nós alcançaremos o consolo, o repouso, certo? Mas o que é, então, essa mensagem? Nós sabemos que a mensagem do Cristo, ela se resume na prática da lei do amor. É claro que a lei do amor ela tem as suas ramificações nas leis morais, certo? Mas, enfim, se resume, os deveres do homem em relação a Deus se resume na prática das leis morais e da lei do amor. Então, o jugo, o que é o jugo? É como se fosse uma carga, certo? Mas também pode ser interpretado no sentido de que é um pedido ou uma ordem, tá? A ordem do Cristo, então, é atender à lei de amor. Ou seja, tomar o jugo é justamente obedecer a essa lei, tá? E essa lei, ela é leve, como ele mesmo diz, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que é leve? Porque ela ordena, ela pede encarecidamente, né? Porque Jesus é amor, ele não ordena no sentido, né, rígido, ele compreende. Só que é necessário que nós atendamos a esse chamado dessa lei, tá? E essa lei, ela se resume no amor, também se resume na fé, no entendimento das questões, a busca da verdade. Então, todo esse pacote, tá? Todo esse conhecimento, toda a mensagem evangélica é aquilo que nós devemos seguir para que nós alcancemos a paz, para que nós alcancemos o repouso, tá? Então, o Espírito da Verdade resume também no Evangelho, segundo o Espiritismo, dizendo: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Nós sabemos, né, pela doutrina espírita, o quanto é necessário a gente estudar. Porque o estudo, ele faz com que a gente erre menos, tá? Eu acho assim que o fato da gente conhecer permite com que a gente faça melhores escolhas, tá? Então, essa é a mensagem. Amai-vos em primeiro lugar e instruí-vos. E isso é ir ao Cristo, como ele diz. Isso é ser consolado pelo Cristo, tá? A doutrina espírita, ela vem ali num aspecto triplo de filosofia, ciência e religião, justamente para consolar, para auxiliar, né, ao Cristo nessa promessa de consolação. Com o passar de muitos séculos após a mensagem dele, assim como ele havia prometido, veio o Consolador. E o Consolador, ele vem justamente nos dar esse consolo por meio da mensagem da filosofia espírita, por meio das obras, dos estudos que nós fazemos para compreender melhor tanto a vida material quanto a vida espiritual. Ele vem explicar melhor as máximas do Cristo, as máximas do Evangelho, que em muitas ocasiões são de entendimento difícil, certo? E aí, ele também vem mostrar, então, a brevidade da nossa vida
e mostrar que nós devemos nos esforçar para melhorar nós mesmos. E nós alcançaremos a felicidade, principalmente na vida espiritual, mas podemos também alcançar uma felicidade relativa na vida material. Nada impede que nós possamos fruir de uma vida agradável. Claro que a felicidade plena não é deste mundo, mas à medida que nós conseguimos atender ao chamado da lei de Deus, nós conseguimos sim ter uma felicidade relativa nessa vida. E é o que todos nós queremos. Então basta ir ao Cristo, basta seguir os mandamentos, basta seguir ao Evangelho. Mas não é tão simples, né? Não basta, mas não é uma coisa tão simples, tá? Então é necessário que nós tenhamos a perseverança, o estudo frequente, principalmente a prática do bem, o autoconhecimento. Todos esses são fatores necessários para que nós possamos alcançar mais ânimo, alcançar mais fé e possamos principalmente lidar melhor com o sofrimento. Certo? Bom, eu gostaria de pegar uma parte do estudo hoje para falar um pouco de um assunto que está sendo bastante comentado e é um assunto extremamente importante nesse momento que nós estamos vivendo, que é a transição planetária. É um assunto bem falado, a gente ouve falar disso nos meios espiritualistas bastante. E a doutrina espírita ela traz muitos esclarecimentos em relação a isso, para todos nós. Tá? O que significa uma transição planetária? Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, o Allan Kardec vai trazer para nós que existem diferentes categorias de mundos que são habitados. Então, o que é isso, as categorias? É porque, de acordo com o grau de elevação dos habitantes desses planetas, nós podemos classificá-los em mundos primitivos, mundos de provas e expiações ou mundos regeneradores. E, acima de todos esses mundos, nós teríamos os mundos felizes. Os mundos primitivos são aqueles destinados às primeiras encarnações do espírito, já com a consciência, já com um livre-arbítrio mais restrito, só que ainda com uma ignorância em relação às leis de Deus. Quando um mundo ele evolui e passa para o estágio de provas e expiações, os espíritos eles já têm condição de discernirem melhor, o livre-arbítrio já está mais desenvolvido, só que existe ainda a predominância dos maus instintos, né? Das más paixões. Só que a mensagem de amor ela já foi dada. Então, todos nós estamos num planeta de provas e expiações ainda, nós sabemos muito bem o que é viver num planeta de provas e expiações. E nós sabemos, então, que o mal ainda predomina, o egoísmo, o orgulho, né, as más paixões ainda predominam. Só que chega num momento que, por conta da lei do progresso, por conta do progresso incessante dos mundos, é necessário que um planeta também ele cresça, digamos assim, né? Que ele mude de patamar. Então, são chegados os tempos, desde a codificação da doutrina espírita, que se deu ali no século XIX, Allan Kardec disse que os tempos são chegados. Se a gente pegar o livro A Gênese, ele vai falar isso. Os tempos são chegados. Para quê? Para que a transformação da humanidade aconteça. E na transição planetária, nós podemos então dizer que a Terra, né, ou qualquer outro orbe, nós sabemos que os outros planetas são habitados também, eles passam por processos semelhantes. Nós então podemos dizer que a Terra ela está saindo de um estágio de provas e expiações e está passando para um estágio de regeneração. Então a Terra vai se tornar um mundo de regeneração. O que isso significa? Significa que o mundo vai começar a se tornar melhor. Ou seja, o mal ele não vai mais predominar sobre o bem. O bem predominará sobre o mal. É claro que o mal ainda vai existir. Não é de uma hora para outra que a humanidade cresce. Só que o bem ele começará a predominar. Então, essa pandemia, por exemplo, que estamos vivendo hoje, que é um processo difícil, é um processo em que as tribulações começam a se tornar mais constantes, né, e mais intensas, é um processo que é o início de um processo de... É um processo em que a transição planetária está se tornando mais intensa.
Tá? A transição ela vem acontecendo paulatinamente durante os séculos. Só que agora nós estamos passando por um momento em que ela se intensificou bastante. O próprio Chico Xavier deu relatos falando sobre isso. Divaldo Franco falou sobre a questão da pandemia ultimamente, dizendo que faz parte desse processo. Então, são sofrimentos necessários para que nós possamos crescer em termos de humanidade, certo? Parece que Deus necessitou ali que apertasse um pouco, né, a questão dos sofrimentos para que a gente pudesse aprender a lição com mais firmeza, com mais força nesse momento, tá? Só que a questão é a seguinte: nós precisamos então, para melhorar, por exemplo, se eu quiser reformar a minha casa, eu precisaria de certa forma de derrubar alguma coisa para construir o novo. Então é exatamente isso que está acontecendo no nosso planeta. Muitas daquelas formas antigas de se relacionar em sociedade, de organizar a economia, tudo isso vai ter que mudar, porque o planeta ele precisa mudar. É necessário que o progresso se faça pela lei do progresso que foi instituída por Deus. Então, como nós ficamos em relação a essa situação? Nós temos que merecer para a gente poder continuar no planeta agora. Porque se o mundo ele vai passar para uma fase em que o bem predominará sobre o mal, o bem também tem que predominar sobre o mal dentro de nós mesmos, certo? Então, para isso se faz necessário, nunca, né, foi tão necessário hoje a gente se voltar para a prática das leis de Deus na sua plenitude. É claro que a gente não precisa se tornar perfeito para alcançar um mundo de regeneração, mas nós precisamos ter um mínimo ali de aproveitamento, certo? Em termos de ética, em termos de moral, para que nós possamos merecer um lugar nessa terra nova. Tá? Jesus mesmo disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, o momento agora é crítico. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala dos trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, o momento é urgente. Se nós queremos continuar nesse planeta, se nós queremos merecer a terra, se nós queremos herdar a terra, é necessário que façamos a nossa parte. Tá? Só que as dificuldades elas têm se mostrado bastante intensas no momento. Então, como a gente pode fazer? Tá? O que a gente pode fazer nesse momento para conseguir um pouco mais de ânimo, um pouco mais de fé? Sabe? A gente vê as pessoas, principalmente com muito problema psicológico, né? Nós mesmos, em determinados momentos, né, nós temos umas crises de ansiedade, um pouco de medo de como a situação ficará, certo? Mas é importante que a gente faça, então, nesse momento, um autoconhecimento mais profundo, que a gente possa fazer esse autodescobrimento e aproveitar o momento em que estamos mais distantes justamente para essa introspecção maior. Não é à toa que as coisas acontecem, tudo tem um porquê no mundo. Tudo tem nada é por acaso. Tudo tem uma necessidade justa para acontecer. E o que a gente pode aprender desse momento que estamos vivendo? A gente pode perceber o quanto é importante que nós tenhamos relações fraternas com as pessoas. Hoje nós estamos nos contactando mais por mídias à distância. Então, a gente vê o quanto a gente sente falta, o quanto é necessário o contato humano. Tá? Por mais que nós tenhamos meios para comunicar com as pessoas hoje, a gente percebe que isso não satisfaz plenamente a necessidade de contato humano. Falta aquele calor humano, né? Falta aquela energia das pessoas. Além disso, nós podemos dizer que a vaidade ela é inútil nesse momento. A gente não tem para onde sair, a gente não tem para onde nos mostrar, certo? Então, Deus, na sua sabedoria, ele vem nos trazer várias lições. Basta a gente refletir um pouco mais. A gente percebe hoje quantas profissões mais humildes elas são importantes para nós, certo? Os profissionais da saúde, né? O quanto não é importante, por exemplo, um profissional de limpeza, que hoje a limpeza ela é uma coisa extremamente necessária.
Então a gente começa a valorizar melhor as coisas que a gente não valorizava. Hoje a gente valoriza ter o alimento na mesa, a gente valoriza ter uma água para beber, né? Ou seja, que em muitos momentos da vida a gente simplesmente ignora, acha comum, acha normal. Só que Deus mostra as coisas pra gente. Então, é importante que a gente possa fazer essa reflexão nesse processo de pandemia que estamos vivendo. E a gente pode, por exemplo, estudar bastante. Quantas obras, espíritas ou não espíritas, uma obra com um bom conteúdo que a gente possa estudar, certo? Não tem à disposição da gente. Seja às vezes por um livro físico ou por meio online. Não só um livro, nós podemos assistir palestras. Hoje não tem desculpa, né? Hoje nós temos muito acesso ao conhecimento, nós temos muito acesso às ideias edificantes, ideias consoladoras, certo? Nós podemos estreitar os laços familiares, nós agora estamos mais próximos da família. Nós podemos conhecer melhor os nossos familiares. Às vezes na correria do dia a dia, né, a gente tem pouco tempo para ficar com os nossos familiares, para conversar melhor, para ter alguma atividade em grupo, tá? A gente pode entrar em contato com as pessoas à distância mesmo, é uma forma de manter vínculos. A gente pode fazer preces, é importantíssimo que nós façamos preces. Isso auxilia até no nosso estado emocional, que a gente se eleve a Deus. A gente pode fazer exercício de meditação. Meditação, a ciência mostra o quanto ela é salutar, o quanto ela é positiva, para que a gente possa aprender a lidar com o nosso lado emocional, certo? E principalmente eu acho que exercitar a gratidão. A gente tem que compreender a necessidade das dificuldades que Deus coloca em nossas vidas, tá? Justamente para que a gente possa crescer em compreensão, crescer em entendimento, crescer em fé, porque senão a gente cai na revolta, como eu havia dito, e a revolta ela não faz com que a gente cresça, certo? É claro que tem pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar nessa situação, o que é difícil, a gente se expõe aos riscos mesmo, mas basta a gente ter fé em Deus que a gente sabe que nada acontece por acaso, certo? Se você tiver que trabalhar, tome os cuidados, tome as precauções e não deixe de ter fé em Deus, de fazer prece, de fazer a sua parte, que sabemos que aquelas coisas que não dependem de nós, basta a gente confiar que tudo se dará da maneira que tiver que ser, tá? E se você tiver condições de auxiliar, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, às vezes não tem um alimento, que seja talvez um auxílio financeiro, faça isso, porque isso também é positivo. Nós temos que continuar fazendo bem sempre. Por mais que a situação não seja favorável, a gente pode sempre fazer uma prece, a gente pode sempre dar uma palavra amiga com alguém, tá? Eu gosto daquela frase, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Então é importante que a gente possa pegar esse limão que a vida está dando e aprender a fazer coisas diferentes, a usar a criatividade para que a gente possa sair dessa situação bem, né? E que a gente possa manter a nossa saúde mental, certo? Eu vi na internet uma postagem que eu achei interessante, que ela fala sobre a necessidade ali da gente mudar a forma de pensar sobre as coisas, tá? Então, ao invés da gente pensar que a gente está isolado, pensemos que estamos protegidos. Ao invés de pensar que estamos confinados, vamos pensar que estamos salvando vidas, certo? Ao invés de pensar que tudo está acabando, que é o fim do mundo, vamos pensar, nós que somos espíritas, que sabemos da evolução, vamos pensar que isso tudo é necessário para que venha um novo mundo, tá? Ao invés de pensarmos na tragédia, vamos pensar que isso é uma necessidade de mudança. O problema a gente troca pela oportunidade, o medo a gente pode trocar pela confiança em Deus, pela fé. A solidão, ao invés da gente pensar que estamos sozinhos, podemos pensar que é um momento propício para o autoconhecimento, para a introspecção positiva. E ao invés da gente pensar que está com tédio, vamos usar a criatividade, certo? Então é isso, essa é a mensagem que eu queria trazer para a noite de hoje, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença aí de todos, tá? Bom, hoje nós temos o tratamento espiritual, que é feito todas as sextas-feiras. Por mais que nós estejamos à distância, nós não deixamos de fazer o tratamento.
Então, todos aqueles que estão fazendo o tratamento, eu peço para que coloquem as suas águas a serem fluidificadas, porque nós faremos uma prece e o passe será efetuado à distância, porque para as equipes espirituais não existem entraves. Elas podem atuar em qualquer lugar, basta a gente sintonizar pelo pensamento. Então eu gostaria de convidar todos nesse momento para que possamos elevar os nossos pensamentos. Possamos pensar em Jesus, que é o nosso mestre. Possamos entender, compreender a cada dia mais a necessidade do momento que estamos passando. Que possamos entender que Deus nada faz de injusto, Deus nada faz de errado e que tudo que estamos passando terá uma finalidade positiva para a humanidade. Que o processo que estamos passando de transição, ele veio para cumprir tudo aquilo que estava prometido pelas Escrituras, por Jesus. Então que nós possamos entender o momento, que nós possamos ter fé, compreensão, possamos ter união nas famílias, que possamos ter calma e que possamos também ter equilíbrio, aplacarmos a nossa ansiedade, tentarmos vencer os medos e que possamos fazer a nossa parte sempre, em todas as situações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de desejar um excelente final de semana, que a paz de Jesus possa confortar a todos e aos corações de todos os familiares. Muito obrigado e boa noite.